Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Manual do Dinheiro, certo? E nesse vídeo eu venho aqui explicar para você como é que eu faço para analisar ações de boas empresas. Como é que eu sei diferenciar se uma empresa ela é boa ou ela é ruim, para a gente poder estar investindo aí, se tornando sócio. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é conselho de investimento. Eu não vou dizer aqui qual empresa você tem que investir. As empresas que eu vou analisar aqui são apenas como título de exemplo, para que você possa tomar como referência para você poder fazer suas próprias análises. Então eu estou aqui no site do Baster, que é onde normalmente eu olho as ações das empresas, tá, que eu vou escolher para comprar. E lembrando sempre que eu uso o método Buy and Hold, certo? Eu vou até gravar alguns vídeos, mas se você quiser já pode procurar na internet Buy and Hold. Você coloca aqui, certo? Método Buy e Hold, certo? Eu até escrevi um artigo no meu blog manualdodinheiro.com sobre isso. E resumidamente essa estratégia nada mais é do que você comprar ações de boas empresas através da análise fundamentalista das empresas, se tornar sócios e segurar essas ações enquanto a empresa for boa. Não tem assim um período, tá? Mas geralmente é um método de longo prazo. Você vai segurar ações aí por 10, 15, 20, 30 anos. Enfim, isso vai depender se a empresa ela continuar sendo boa. Se ela passar a ser ruim, tem como você saber. E tem como você sair desse investimento e colocar o seu investimento em uma empresa boa novamente. Então vou explicar aqui como é que funciona. Primeiro você tem que analisar a empresa que você está pensando em investir. Você vem aqui em ações, por exemplo. Ações. E aqui no site do Baster vai ter várias ações de várias empresas. Ok. Eu vou colocar uma empresa boa como exemplo. Ambev, tá? Só para você poder analisar como é que funciona aqui uma empresa boa. Vamos abrir aqui a Ambev. Então vamos analisar aqui a Ambev. Atividade: fabricação e distribuição de cervejas, refrigerantes e bebidas, blá blá blá. Importante também lembrar que é sempre bom investimento, você que é mais conservador, você que quer algo mais seguro, você diversificar as suas ações em diferentes setores de atuação. Por exemplo, você tem 10 ações, você quer investir em 10 empresas, você investe em uma empresa, por exemplo, de bebidas, em outra empresa de construção, em outra empresa de alimentação. Nunca repita, né, a categoria, porque quando tem uma crise, às vezes um setor ele baixa enquanto o outro sobe, no final das contas acaba se balanceando. Enfim, teoricamente é isso, mas a gente sabe que é muito melhor você diversificar, né, os seus investimentos. Eu falo em termos de segurança, você ficar mais seguro, do que você colocar todos os ovos na mesma cesta. Por exemplo, quem tinha ações apenas da Petrobras, aí depois do que aconteceu com a Petrobras, perdeu tudo, né? E se as pessoas tivessem diversificado, ela estaria bem mais protegida. Mas isso é só um lembrete bem importante, tá? São segmentos de mercado: cervejas e refrigerantes. Tá aqui, valor de mercado é esse. Não é tão importante, vamos lá. Certo, alguns dados. Certo. Então aqui é o dividend yield. O dividend yield é o percentual, certo, distribuído pelo preço de ação. É o tanto que a empresa paga de dividendos, porque a empresa, você pode ganhar com a empresa, tanto com o crescimento da empresa, com a valorização da ação em si, como ela distribui também parte dos lucros dela. Então são duas fontes de renda diferentes. A primeira não é uma fonte de renda, é você tá crescendo, né? O seu valor de patrimônio está crescendo, com a empresa crescendo. Mas quanto maior esse dividend yield, mais ela distribui em dividendos. Só que isso aí é um pouco controverso, porque o percentual que a empresa ela distribui varia. Sempre vai variando, né? Depende do mês. Tem mês que a empresa ela pega o lucro e ela divide em dividendos, e tem outros meses que a empresa pega o lucro e reinveste nela própria para ela crescer. Então isso aqui não é tão confiável assim, não é um valor fixo, certo? Mas existem empresas que têm um histórico maior de pagamento de dividendos, já outras empresas elas têm um histórico
menor de dividendos, elas focam mais em crescimento. Isso aí vai depender também do seu perfil, se você vai preferir uma empresa que ela valoriza mais a cota e distribui menos dividendos, ou você quer uma empresa que ela valorize mais lentamente a cota e ela distribui mais dividendos mensais. Aí no caso você seria uma pessoa que viveria só dos dividendos, né? Aqueles pagamentos não mensais, mas a empresa varia. Tem empresa que paga de 3 em 3 meses, tem empresa que paga de 6 em 6. Isso vai variar de empresa para empresa, tá? Então vamos analisar aqui a Ambev. A Ambev, qualquer empresa, um dos dados mais importantes que você tem que analisar num balanço é o lucro líquido, certo? Vamos buscar aqui, ó, lucro líquido, tá? Lucro líquido, o lucro líquido ele tem que estar crescente e constante. Quanto mais constante e crescente for o lucro líquido, mais a cotação vai se valorizar, vai seguir junto. Então você pode ver aqui, ó, certo? Lucro de verde, ó, e a cotação vem junto. Então a cotação ela basicamente se baseia pelo lucro líquido. Então o lucro líquido é o coração da empresa, é como você analisa superficialmente, digamos, lógico que você não vai olhar só isso, mas é o coração, né? É o que diz se a empresa está indo bem ou não. No caso da Ambev aqui nós temos lucros crescentes, ó. Lucros crescentes, aqui deu uma caidinha e tudo, mas tem sido crescente, tá? Outro dado super importante que você tem que analisar é a dívida em relação ao patrimônio líquido, ó. Dívida bruta em relação ao patrimônio líquido, que é a dívida barra PL. Então, quanto maior o endividamento da empresa, obviamente mais ela vai pagar juros, ó. Você vê aqui despesas com juros, certo? Se manteve constante aqui no caso, certo? Quanto maior a dívida, mais ela vai pagar juros e teoricamente maior seria o risco da empresa, né? Porque ela está mais endividada. E se ela tem uma dívida muito alta em relação ao patrimônio dela, ou então a dívida ela é maior do que o próprio patrimônio da empresa, quer dizer que nem se a empresa vender o patrimônio inteiro ela vai conseguir pagar a dívida. Então é uma situação de risco, certo? Concorda? Estou falando para você, investidor que busca realmente segurança, investir em empresa a longo prazo. Então, a empresa que ela tem uma dívida sobre o patrimônio líquido dela baixa, como é o caso daqui da Ambev, você vê, é uma empresa que ela está numa situação altamente confortável, certo? Então, em relação à segurança, aqui é uma boa empresa, tá? Tem uma dívida muito baixa. Então, lucros crescentes, constantes, dívida baixa são os fatores mais importantes. Tá? Vamos ver um outro patrimônio muito importante aqui, a margem. A margem líquida é o que? É o quanto que cada real que entra na empresa é convertido em lucro líquido. Tá? Você pode ver aqui, ó, lucro líquido sobre receita líquida. Ó, mede a fração de cada real de vendas que resultou em lucro. Então, de cada R$1 que a Ambev vende, 27,6%, 27 centavos, são convertidos em lucro líquido. E esse lucro líquido vai ser ou distribuído em dividendos ou reinvestido na empresa para que ela possa crescer mais e a cotação valorizar mais, certo? Então, quanto maior a margem líquida de uma empresa, maior o potencial de lucratividade e de crescimento. Então você vê que a margem líquida da Ambev ainda está numa situação bem confortável, tá? Tem caído com o passar do tempo, certo? Tem caído realmente, mas tem se mantido, ainda está num patamar bem bacana, 27,5%, 27,6%, tá? Empresas com margem baixíssima, o que é que vai acontecer? Se houver alguma mudança de impostos, legislação, o governo mudar alguma coisa, existe o grande risco daquela empresa ela ter que ficar no prejuízo, ou ela operar no prejuízo, então ela ter que realizar mudanças radicais para ela continuar sendo lucrativa. Quando a empresa tem uma boa margem, então fica bem confortável, ela pode, o que é que ela pode fazer se acontecer alguma crise, alguma coisa, ela tem bastante margem para poder estar atuando. Então, revisando aqui, então, lucro líquido, você tem que analisar o lucro líquido crescente, uma dívida baixa, uma margem boa, uma margem líquida, tá? E deixa eu ver o que mais aqui que é super, super importante.
O resto aqui, tudo também é muito importante, certo? Mas se eu fosse falar de cada um desses pontos aqui, ia ficar um vídeo muito, muito longo. Então, eu queria só falar desses 3 pontos super, super, super importantes que você tem que analisar no caso de uma empresa, para você decidir se ela é boa ou ruim. São esses 3 pontos. Certo? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou gravar mais vídeos, entendeu? Mostrando mais sobre outras empresas. E se esse vídeo ajudou, por favor, deixe o curtir, se inscreva para mais conteúdo sobre esse assunto. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.